espalhem com ternura e paz cada espaço do teu lar. Gotas de amor e de afeto descem sobre esse teto. Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos nessa nossa caminhada no sentido de entender as explicações e as orientações do nosso irmão José, que através do Carlos Abacelli nos trouxe o livro Teu Lar, onde ele cita as maneiras corretas e as ações que a gente deve ter dentro de casa, junto com a nossa família. Hoje nós vamos refletir com a lição número 15, onde o irmão José detalha para nós algo sobre o ambiente. Porque o ambiente é importante para que a gente traga para dentro de nós a calma, a paz, a harmonia, tornando assim mais fácil a nossa caminhada junto àqueles que nos são caros, porque formam a nossa família, a família consanguínea principalmente. Então vamos iniciar a lição número 15, intitulada Quadros e Jardins. E na primeira frase nos diz o irmão José: decora a tua casa com quadros e flores. Imagina você estar dentro de uma casa muito bem decorada, com seus móveis todo direitinho, quadros que te tragam paz, que te tragam harmonia, que te tragam tranquilidade. Aí você chega na janela dessa casa tão bonita e enxerga um jardim bonito, um jardim bem cuidado, cheio de flores. É apreciar a natureza de Deus. Então a gente tem que ter dentro de casa essa harmonia, de maneira que a gente possa vencer os obstáculos que a gente tem através da nossa família, que sempre temos algum tipo de problema, e além desses problemas, a gente traz as provas, as expiações, que a gente precisa passar por elas. E cada uma que a gente vence vai nos dar muito mais paz e alegria ainda. Vamos ver o que ele nos diz a mais. Investimento material acessível, com um retorno garantido de paz. É aquilo que a gente estava falando, porque o ambiente vai proporcionar a gente desenvolver dentro da gente essa paz. Você acorda num ambiente tranquilo, olha para uma parede, vê um quadro bonito, às vezes de flores, às vezes de uma paisagem, de uma montanha, do sol nascendo. São quadros que nos trazem a harmonia, que nos trazem a tranquilidade, né? E você não precisa de grandes investimentos, nem para os quadros e nem para as flores do jardim, porque isso tudo você pode ter a baixo custo. E o jardim, que coisa boa se a gente puder trabalhar na jardinagem da nossa casa, né? Fazendo dela cada vez mais bonita e com as flores e as plantas que a gente gosta. E ele nos diz na terceira frase: conserva sempre uma porta ou janela aberta para o jardim. Para que você tenha visão daquilo, de repente é daquilo que você faz, que você plantou, que você está vendo florir, que você está vendo a paz, que te trouxe paz ao fazer e vai te trazer paz quando crescer, quando florescer. É a busca dessa tranquilidade, dessa paz, que a gente tem que estar sempre fazendo o melhor para que a gente possa conseguir chegar onde a gente precisa chegar. Ele diz assim, a seguir: aprecia na ramada o canto dos pássaros ou a faina das abelhas. Olha só, para onde ele nos leva. A gente vê naquilo que a gente plantou, ou daquilo que a gente cuida, que molha diariamente, que capina, a gente vê um pássaro
cantando para nós na nossa janela aberta para o jardim. Muito bom, né? Ou você vê as abelhas buscando o pólen daquelas flores que temos no nosso jardim para que possa fazer o mel para adoçar a nossa vida. Olha quanta coisa boa a gente pode pensar só falando em quadros e jardins. Para pensar. É calma, é tranquilidade. Não existe a possibilidade de se entristecer diante de um quadro desses, né? Vamos falar assim, um quadro? Colocando nossa casa e o jardim como um quadro. E ele, a seguir, nos diz assim: quem sabe contemplar a harmonia da natureza, comunga com o Cristo. Sim, porque quando a gente está em paz, quando a gente está tranquilo dentro da nossa casa, e às vezes até em reflexões, normalmente a gente agradece ao Pai. Normalmente a gente, independente de qualquer coisa, ao você dizer que natureza linda, que quadro bonito, como isso me encanta. Quem fez a natureza? Quem te deu a natureza? Foi o Criador. E quem nos inspira durante esses momentos? Cristo Consolador. Ele está te consolando através do jardim. Olha como é bom a gente receber a presença do Cristo tão pertinho de nós, né? Dependura na parede uma tela que te inspire bons sentimentos e te induza a positivas recordações. Eu falei no começo, né? Que a gente tem que escolher as paisagens, as ramagens, as flores e aqueles quadros. Que bom a gente ver, por exemplo, um quadro de um familiar antigo, um avô, um tio que nos é querido, um amigo junto com a gente, num momento de felicidade. Isso é muito bom, nos traz bons sentimentos, nos traz vibrações positivas e a gente consegue sentir isso num simples olhar, não pendurando um quadro por pendurar, mas pendurando porque ele tem um significado positivo e de boas recordações e boas lembranças para você. E continua, irmão José. Não raro, a perturbação vitima o homem pelos seus sentidos físicos. Porque se a gente não tem um quadro para olhar, se a gente não tem um jardim, se a gente não tem o pássaro, não tem as abelhas, a gente levanta triste. E às vezes até um sonho meio ruim nos leva à tristeza, à depressão. Mas às vezes, depois dessa noite ruim, ao olhar um quadro, rever o avô, o tio, que a gente gosta tanto, é importante para nos alegrar, nos levantar a moral, como a gente diz hoje em dia, e passar a ver a vida um pouco melhor, mais tranquila, mais calma e mais tranquilidade, e a gente vai poder ter mais paciência durante o nosso dia. E continue, irmão José. O ambiente de uma casa também reflete o estado d'alma dos seus moradores. É porque a gente está falando direto, né? Porque a partir do momento em que você decora a sua casa com bom gosto, que é o seu, bom gosto que é o seu, que é aquilo que tem que ser bom para você, suave para você, com pessoas ou com paisagens que te acalmem, ele vai refletir que você é uma pessoa calma, que é uma pessoa tranquila. Mas se você tem fotos quaisquer, isso não vai acontecer. E vai refletir que você é uma pessoa dispersa, que você não liga para os sentimentos, você não liga para as pessoas, você não tem ligações afetivas com ninguém. Isso não faz bem para você. Então é melhor que você faça dessa forma, que não deixe se abater pelos problemas físicos, pelo cansaço, pela dor. Não, isso faz parte da nossa vida e nós temos que seguir em frente em busca da nossa evolução e do nosso ideal
E vamos ver o que irmão José nos diz mais. Se Deus não se importasse com a beleza e com o bom gosto, não teria enfeitado de estrelas o firmamento e nem pintado à mão cada pétala de flor. Um quadro bonito da gente pensar, né? Você imagina que Deus enfeitou o céu. Ele enfeitou a natureza. A natureza por si só, mesmo que quando não cuidada por ninguém, ela nos traz as flores, ela nos traz os frutos, independente da nossa vontade. Então, é uma criação de Deus. E Ele fez tudo isso por nós. Fez isso para que nós tivéssemos um ambiente agradável, para que a gente tivesse paz, onde tivesse condições de parar sob uma árvore, fazer uma prece, cantarolar uma música, olhar para o firmamento, conversar com Deus. Coisa boa, tranquila, harmonizante. E isso é que vai nos trazer felicidade, né? Não é assim? E finalmente, irmão José nos diz: não te esqueças de que a Bíblia conta que o homem e a mulher foram criados e colocados no jardim. É a preocupação divina com o nosso bem-estar. É a preocupação divina com a nossa tranquilidade, com a nossa paz, com a nossa alegria, com a nossa harmonia, com todos aqueles que estão dentro do nosso lar. E isso vai nos trazer, vai nos ajudar a amenizar as dificuldades que a gente possa ter dentro de casa. Olha que importante, irmão José, nos trazer essa mensagem agora, e às vezes por um momento que a gente está passando, que não é muito bom, que não é muito alegre, nem traz para a gente boas recordações. Mas nós conseguimos modificar. Basta que queiramos e que desejemos assim fazer. Muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência de me ouvir. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Protetores espirituais, espalhem com ternura e paz cada espaço do teu lar. Gotas de amor e de afeto descem sobre esse teto no auxílio singular. O Evangelho é luz para teu lar, lugar de estreitar os laços, lugar de almas caídas, repensando vidas, refazendo passos.